curso realizado propõe organizar a reconstrução antropológica em torno de 3 dimensões: dignidade, comunidade e sabedoria. Entendemos dignidade enquanto responde à pergunta: quem possui valor? A pessoa possui valor independentemente da sua utilidade. Mulher, Levinas, Wojtyla e Edith Stein podem nos ajudar a desenvolver melhor esta concepção. E temos também o conceito comunidade. A comunidade responde à pergunta: com quem realizamos a nossa comunidade? Encontramos Martin Buber, Mulher, Ubuntu e outros convergem na resposta a essa pergunta. E, finalmente, temos o conceito sabedoria. A sabedoria responde à pergunta: para quê? A inteligência artificial pode ampliar informação e capacidade técnica, mas saber o que podemos fazer não significa saber o que devemos fazer. Por isso, precisamos de discernimento para orientar o conhecimento e o poder. Então, dignidade, comunidade e sabedoria tornam-se, assim, 3 dimensões inseparáveis da pessoa. É precisamente esta síntese que nos permite passar da questão antropológica para a questão ética do desenvolvimento tecnológico. A iniciativa, por desenvolvimento tecnológico, então, a encíclica Magnificat Humanitas nos ajuda a fazer esta passagem. Se a pessoa possui dignidade, realiza-se na comunidade e precisa de sabedoria para orientar o seu poder, então a pergunta seguinte é: como devemos orientar o desenvolvimento tecnológico? É este o ponto, ou seja, é neste ponto que Magnificat Humanitas entra no percurso do artigo como horizonte ético. A questão deixa de ser apenas aquilo que a tecnologia consegue fazer e passa a ser finalmente, ou seja, passa a ser a finalidade desse poder. Uma tecnologia pode aumentar a eficácia e, ao mesmo tempo, produzir exclusão. Pode ampliar o acesso ao conhecimento e também aprofundar desigualdades. Por isso, o desenvolvimento tecnológico precisa de ser pensado em relação com a dignidade, fraternidade, responsabilidade e o bem comum. A inteligência artificial não deve ser rejeitada, precisa ser orientada. E essa orientação deve ter como horizonte o desenvolvimento humano integral. Portanto, a pergunta decisiva passa a ser: para que devemos utilizar aquilo que somos capazes de fazer? É a partir dessa pergunta que chego à imagem síntese proposta no final do artigo: uma inteligência artificial do rosto humano. Chego assim à ideia de uma inteligência artificial do rosto humano, porque o rosto aqui não significa apenas a face física. É diálogo, em Levinas, representa a presença concreta do outro, aquilo que não pode ser reduzido a dado perfil, função ou objeto de prevenção. O rosto recorda-nos que por trás dos dados existe alguém. Por trás do perfil existe uma história. Por detrás da decisão existe uma pessoa que pode ser afetada por ela. Então, o Ubuntu ajuda-nos a recordar que a humanidade de cada pessoa está ligada à humanidade dos outros. A dignidade recorda-nos
o valor da pessoa. A comunidade recorda-nos que ninguém realiza plenamente a sua humanidade sozinho. A sabedoria recorda-nos que nem tudo aquilo que podemos fazer devemos necessariamente fazer. E a responsabilidade recorda-nos que as nossas decisões têm consequências sobre os outros. Por isso, humanizar a inteligência artificial não significa fazer as máquinas parecerem humanas. Significa impedir que a lógica da máquina, a lógica da eficiência, da previsão, da produtividade e da otimização se torne o critério pelo qual passamos a compreender a pessoa humana. A pergunta final do meu trabalho é, portanto, que tipo de humanidade queremos construir através da tecnologia? E através desta, e talvez esta seja uma das tarefas fundamentais da filosofia diante da inteligência artificial. Ajuda-nos não apenas a descobrir aquilo que somos capazes de fazer, mas a recordar quem somos, com quem somos e para que devemos utilizar aquilo que somos capazes de fazer. Em forma de conclusão, podemos dizer que da inteligência artificial ao significado humano. Temos que passar da inteligência artificial ao significado humano. A inteligência artificial amplia as capacidades humanas, mas não substitui a pessoa. O verdadeiro desafio não é apenas tecnológico, mas fundamentalmente antropológico e ético. A comunicação permanece fundamental porque é nela que a pessoa se reconhece, encontra o outro, constrói sentido. A perspectiva Ubuntu permite pensar a IA a partir da relação, da interdependência e da responsabilidade pelo outro. Assim, o poder da comunicação não está apenas na capacidade de transmitir informação, mas na capacidade de criar relação e significado humano. A pergunta final que nós nos fazemos, de facto, volto a fazer, é que tipo de humanidade queremos construir através da tecnologia. Esse é um grande desafio para a filosofia. Por hoje é tudo. Eu agradeço muito. Aqui nós temos algumas evidências daquilo que foi a nossa experiência nas escolas. As crianças escreveram, desenharam e brincaram. Podemos explicar o que significa Ubuntu. E muito obrigada. Gracias. Grazie, thank you.